A maioria da população brasileira avaliou que o presidente Jair Bolsonaro acertou ao divulgar a carta à nação após os atos de 7 de setembro. Durante as manifestações, o chefe do Executivo Federal criticou o STF, o TSE e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo pesquisa do Poder Data, 55% dos entrevistados entendem que o presidente acertou com o aceno ao Congresso e ao Supremo. Para 30%, Bolsonaro errou ao compartilhar a carta. Outros 15% não souberam responder. Entre aqueles que avaliam a gestão de Bolsonaro positivamente, ou seja, 27% dos entrevistados, 65% consideram que o presidente acertou ao divulgar a carta, enquanto 33% afirmam que o chefe do executivo errou. Apenas 3% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada no período de 13 a 15 de setembro de 2021 e foram 2.500 entrevistados em 411 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para a Jovem Pan, William Tenório. Achei interessante as manifestações do feriado de 7 de setembro, pois foi uma demonstração de força do presidente Bolsonaro e de que ele tem muita gente da população apoiando ele. Então foi uma manifestação muito bonita, foi uma manifestação legítima. De fato, a gente ainda tem muitas questões a reivindicar, os diversos poderes, mas eu sempre digo que um presidente ele tem que ter a capacidade de conciliação e negociação. A forma de que o presidente se expressou nessas manifestações, ela acabou distanciando os poderes. Isso é muito ruim para não só para não estou falando em democracia, não estou falando em política. Isso é ruim para conseguir gerir um país. O presidente ele tem que ter a capacidade de conciliação entre o Senado, entre o Congresso, tem que ter uma boa comunicação com o STF, com o Judiciário, enfim, isso é importante. E o Bolsonaro, com essa característica dele de falar o que pensa, que muitas vezes vai de encontro com a população almeja, e inclusive ele acaba batendo de frente e indo contra. Isso dificulta muito as coisas. Atitudes como essa, como a carta ao povo, buscando uma conciliação entre os poderes, são muito importantes, e isso deveria ser não só uma carta, não só uma demonstração, mas deveria ser rotineiro por parte do presidente. Isso seria muito saudável para uma gestão pública. Ananias Cipriano. Discordo plenamente. Para mim, harmonia só há quando todos os outros seguem uma melodia. Se não existir isso, não tem por que ter harmonia. O presidente não é obrigado a ficar puxando o saco de Alexandre de Moraes ou do Congresso, sendo que o Congresso está totalmente errado. E a população votou nele justamente para ele colocar o dedo na ferida, para ele bater de frente contra o sistema. Então, harmonia entre os poderes é uma palavra bonita para tentar encantar as pessoas e manter o sistema funcionando dessa maneira vergonhosa. Então, para mim, prefiro ver o presidente batendo de frente e mostrando, expondo a verdade, do que compassivo a tudo que acontece. Michel Temer é compassivo, olha o que aconteceu. O que a gente precisa, de uma vez por todas, entender é que só se faz aquilo que pode conseguir dar conta. O Bolsonaro errou quando ele falou demais, no dia 7 de setembro. E aí ele precisou de uma carta para poder apaziguar. Então, a carta não é para retomar a harmonia entre os poderes. A carta é porque o Bolsonaro fez declarações que ele não deveria fazer, né? E o que eu vejo muita gente falando não adianta ficar falando que vai se posicionar contra A ou B, e ele sempre falou, na manifestação ele falou que era dentro da Constituição, né? Usou palavras pesadas, mas no fim ele disse que faria dentro da Constituição, e demonstrou insatisfação popular. Então, ele precisa representar essa revolta popular. Isso aí não tem que mudar em absolutamente nada. A única coisa que ele tem que pensar duas vezes é antes de fazer as declarações incitando a algo que não deve acontecer. E aí, por exemplo, incitou as pessoas a continuarem uma manifestação e tal. Não. Aproveita aquele momento para dizer, olha, nós vamos mudar o país. Alexandre de Moraes está fazendo errado, o Congresso está errado, mas a gente precisa mudar dentro da ordem, dentro da decência. É isso que precisa ser discutido. Agora, falar em harmonia, essas coisas, isso aí não concordo.